Professor Emir Sader, muito obrigada por nos receber no Rio de Janeiro, na sua casa. Eu queria começar com a ascensão dos governos de esquerda na América Latina. A que o senhor atribui essa ascensão de líderes que privilegiam o Estado social? O Brasil seguiu esse caminho também? O Brasil ajudou a definir esse caminho. Eu diria que os chamados governos progressistas ou do campo popular se caracterizam por dois elementos. Primeiro, privilegiar a integração regional e aliança com o sul do mundo e não tratados de livre comércio com os Estados Unidos. Em segundo lugar, privilegiam políticas sociais no lugar de ajuste fiscal. Isso caracteriza os governos com matizes diferentes. Entre Venezuela, Bolívia, Equador, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, mas esses dois elementos todos eles têm. O Brasil seguiu um modelo keynesiano de política macroeconômica, ou seja, não tenho, então vou gastar mais. Acertamos? Frente à crise, todos esses governos que eu mencionei tiveram essa atitude. Por isso saímos mais rápido da crise. Que características têm essas políticas? Diversificação do comércio internacional. No caso do Brasil, o parceiro mais importante é a China. Em segundo lugar, a América do Sul, já não são os Estados Unidos. Em segundo lugar, intensificação do comércio regional. Venezuela, Argentina, Brasil, Uruguai, Paraguai, Equador, Bolívia. Em terceiro lugar, extensão do mercado interno de consumo popular, que também teve um papel fundamental na crise. Todos esses governos têm essas características. Então, é um elemento anticíclico keynesiano que nos possibilitou sair da crise. Ao contrário do México, que assinou um tratado de livre comércio com os Estados Unidos, tem 90% do seu comércio exterior com os Estados Unidos e, portanto, está casado com o epicentro da crise. Tem uma crise profunda, longa no tempo, diminuiu 7% do seu PIB no ano passado, foi ao Fundo Monetário, assinou carta de intenções, que é o caminho que o Brasil estaria se não tivéssemos rompido com a ALCA, a Área de Livre Comércio das Américas, que era ao que o governo Cardoso, Fernando Henrique, estava conduzindo o Brasil. O Brasil e a América Latina seria um grande México. Estaríamos diretamente monopolizados com o comércio norte-americano e teríamos uma crise profunda. Agora, a Europa não seguiu esse caminho de política econômica anticíclica. Pelo contrário, é uma política restritiva que a gente vê que a Grécia está adotando. Há uma alternativa, no caso grego, por exemplo? Não é só a Grécia, a Espanha, a Alemanha, a França, não, mas outros países preventivamente que não estão na chamada lista dos PIGs, preventivamente baixaram um pacote recessivo brutal. Até porque a integração europeia definiu um limite do déficit público e todos eles, na crise, injetaram dinheiro de todo jeito para tentar reativar a economia, inclusive socorrer os bancos. E com isso, a França tem um déficit de 8, tem que baixar para 3. Alguns já explodiram a economia, no caso que você mencionou, a Grécia, a Espanha. Isso significa o quê? Significa o que o Brasil fez na crise de 99. A taxa de juros no Brasil, no governo Fernando Henrique Serra, subiu para 48%. Quer dizer, vem um impulso recessivo e você aumenta a recessão, aumentando a taxa de juros. O Brasil tem os juros mais altos do mundo. Existe opção à política restritiva? Tanto a alternativa que nós adotamos e saímos da crise. Se tivéssemos tomado a atitude do governo anterior, nós estaríamos... Aquela crise de 99 se prolongou até o começo do governo Lula, que é o que vai acontecer com a Europa, porque são adeptos da política de livre comércio, da política do Estado mínimo. São centrados a sua política no mercado e não na regulação e não na intervenção estatal. Então não houve políticas anticíclicas na Europa, portanto há alternativas. Pela primeira vez, uma crise desse tamanho, o sul do mundo saiu da crise e o centro não saiu. Quer dizer, já há um multilateralismo econômico importante para ter intercâmbios entre o sul do mundo que nos permitam nos distanciar do destino deles. Eles continuam na crise, eles geraram, continuam, e nós já saímos porque tivemos alternativa à política que eles estão aplicando e que é de efeitos desastrosos, como você disse. Faz alguns anos você criticou a revista Veja e a política neoliberal do antecessor do presidente Lula. Você acabou ganhando na justiça. O que você tem a dizer sobre essa crítica? Eu fiz uma crítica sobre uma resenha de livro do Fernando Henrique na primeira página, dizendo que não se dizia o essencial do governo. Foi um governo neoliberal, modelo tradicional, desmontou o Estado brasileiro, privatizou patrimônios públicos, fez com que a maior parte dos brasileiros não tivesse mais carteira de trabalho assinada, escancarou a economia para fora, promoveu a hegemonia do capital financeiro, a especulação sobre a economia. Ele dizia que o Estado brasileiro gasta muito e gasta mal. Saímos do seu governo com o Estado gastando 11 vezes mais do que gastava. Então foi um desastre total. E a política de juros altos que continuou? Nesse sentido, somos uma economia mista? Baixou muito. Chegou a 48% no governo Fernando Henrique Cardoso. Precisa baixar mais.
Não tem sentido subir a taxa de juros hoje. Não há risco de inflação, a economia está num ritmo bom de crescimento, esse governo é um governo responsável, não vai deixar desandar a inflação. O que é preciso, como você diz, é não atrair o pior capital do mundo, que é o capital especulativo, que não gera bens, não gera empregos. Mas se ele tem uma taxa de juros alta, pouca taxação e liquidez absoluta, ele vem. Não é isso o capital que o Brasil precisa e quer. Qual a relação que o senhor colocaria entre democracia econômica, democracia social e democracia política? Democracia política precisa dessas outras duas variáveis para se concretizar, além do processo eleitoral? Nós saímos da ditadura e chegamos a uma democracia institucional, mas não mudou nada das estruturas de poder no Brasil, naquele momento. A desigualdade no Brasil se manteve a mesma, com ditadura, com democracia, com expansão, com recessão. Agora é que voltou a mudar, começou a diminuir, por estar se implementando políticas de democracia social. Nós podemos ser iguais diante da lei, do ponto de vista político, mas sermos profundamente desiguais. O Brasil é o país mais desigual da América Latina e a América Latina é o continente mais desigual do mundo. Então nós temos ainda uma ditadura social com democracia política. É preciso dar substância social a essa democracia política para ser uma democracia de fato. Bresser Pereira, em artigo de 2006, disse que a esquerda no Brasil vence as eleições, mas não governa. O que ele queria dizer? Que a esquerda, na verdade, mantém a política macroeconômica dos antecessores. Você tem resposta? O governo a que ele pertenceu, que é do seu partido, pode ter ganho em nome da esquerda. Fez um governo de direita. Direita hoje é ser neoliberal. O partido dele, ele participou desse governo. Hoje temos um governo centro-esquerdo, progressista, que contradiz o consenso de Washington, contradiz a hegemonia norte-americana no mundo, contradiz a hegemonia do mercado que o governo deles levou adiante. Então vamos diferenciar as coisas. Uma coisa é os supostos social-democratas que fizeram um modelo neoliberal, outra é um governo popular que faz um governo diferente, de ruptura com o deles. Professor, você defende uma moeda única para os países do Cone Sul. Não seria muito arriscado, dado as nacionalizações na Bolívia e na Venezuela e a crise econômica na Argentina? Que moeda mais frágil hoje do que o euro? Supostamente não tem nada disso lá. E, no entanto, era a fragilidade da economia grega, da economia espanhola, inclusive da economia francesa e alemã. Portanto, não tem nada a ver com a natureza desses governos. Tem que ver política econômica que levaram adiante. Lá não há nacionalização, não há Hugo Chávez, não há Evo Morales, não há movimento indígena, nada disso. E olha a fragilidade, olha a fragilidade da economia norte-americana. Então não tem razão de ser uma moeda frágil se ela tiver esses governos com essas características. Ao contrário, o governo Evo Morales é o governo mais estável e mais forte que a Bolívia jamais teve, eleito e reeleito. Hugo Chávez também. Portanto, são governos estáveis, né? Na Europa vão caindo governos, debilidade por crises econômicas. Você acaba de lançar Brasil entre o passado e o futuro. Em que aspectos o Brasil já está com o pé no futuro e onde precisamos avançar? Bom, é um livro organizado pelo Marco Aurélio Garcia, por mim, com vários artigos, tentando dar conta de o que o governo Lula representa. Eu acho que ele representa uma ponte entre um passado neoliberal e um futuro que é de ruptura com esse modelo. Pela primeira vez, os teus filhos, os meus netos, estão nascendo não com dívidas, mas com pré-sal. Estão saudadas as dívidas e têm um futuro positivo pela frente. Então é uma situação nova. Nós estamos desenhando quais são os obstáculos para avançar. Na minha opinião, são ainda sobrevivente a hegemonia do capital especulativo financeiro, o modelo de agronegócios e a ditadura da mídia privada. São três elementos importantes para superar, para construir uma sociedade equilibradamente democrática e socialmente justa. Ela subverte a democracia, na sua opinião? Ela bloqueia a democracia. É um conjunto de pequeno número de famílias proprietárias de meios de comunicação que vendem a sua mercadoria não para o público consumidor, mas às agências de publicidade, que são quem financiam o jornal. Quem colocou o seu Otávio Frias Filho lá? Otávio Frias pai. Quem deixou os marinhos para dirigir o jornal? O pai deles. Quer dizer, não há democracia interna nos jornais. E, além do mais, como eu digo, o financiamento é feito pelas grandes agências de publicidade. Não é feito pelo público, não é feito por instâncias sociais, não é feito pela compra do leitor. Então é um mecanismo viciado, vicioso. Não podemos depender deles para ter uma informação democrática e pluralista e um debate democrático. Eu acho que o Brasil precisa de muitas vozes, precisa de pluralismo, precisa de rádios comunitárias, TVs públicas, internet alternativa,
para que sejam 200 milhões que participem na formação da opinião pública, do consenso nacional, e não apenas algumas poucas famílias com uma ditadura de empresas privadas. Em relação à tendência oposta, que é a tendência britânica, ou seja, os trabalhadores perderam a maioria, o que o senhor pode estabelecer de paralelo entre as eleições parlamentares na Grã-Bretanha e o Brasil? Bom, lá foi exatamente um partido parecido com os tucanos no Brasil, social-democrata, que aplicou uma política, herdou uma política neoliberal da Thatcher e aplicou e aprofundou essa política neoliberal. Se desgastou, perdeu sua base social e foi rejeitado pelo eleitorado. No Brasil é uma política distinta, uma política que privilegia a esfera social, uma política que não está alinhada com as guerras norte-americanas como esteve o governo de Tony Blair. Então o governo tem prestígio internacional e apoio interno. Professor, você publicou uma frase no seu site Carta Maior na internet que diz o seguinte: Europa à direita, América Latina à esquerda. Queria que você explicasse o significado dessa frase. A Europa foi vencedora na globalização, né? Eles monopolizaram mais o poder, concentraram riqueza e por isso eles não querem mudar nada. Estão bem de vida, acham que os únicos problemas vêm de fora. Terrorismo e imigração, como se fosse inventado por nós. Enquanto nós somos perdedores na globalização, por isso nós queremos mudar a nossa sociedade e mudar o mundo. E por isso tendemos a votar à esquerda, eles tendem a votar à direita. Mas é claro que a casa ainda precisa ser arrumada. Que políticas ainda precisam ser feitas em termos de reforma no parlamento? Quebrar a hegemonia do capital financeiro, que significa redução forte da taxa de juros, para não atrair esse tipo de capital. Dá um peso muito forte à pequena e média empresa no campo, que é quem produz alimentos no mercado interno, quem gera emprego. Trabalhar na perspectiva de democratizar os meios de comunicação. Fazer uma reforma do parlamento de tal maneira de que a representação do país seja muito mais equitativa do que ela é atualmente. Ela concentra uma representação nos estados menores, onde tem menos população. Consolidar o financiamento público de campanhas. Eu acho que é um conjunto de reformas que são indispensáveis a ser feitas. Professor Emir Sader, chegamos no final da nossa conversa. Queria agradecer de novo por você nos ter recebido na sua casa no Rio de Janeiro. Obrigado a você. E a você que nos acompanhou, até o próximo Ponto de Vista. A gente se vê.